Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde. Eu sou o Dr. Luiz Ovando, clínico e cardiologista. Hoje nós vamos conversar sobre a importância dos sintomas e quais são os mais frequentes, ou seja, os sintomas mais frequentes em medicina. É importante você entender isso. Por quê? Porque nós temos falado aqui nesse programa, isso tem sido a nossa bandeira, que é a valorização do clínico. E de uma maneira geral, às vezes você pode até ficar um tanto quanto confuso, mas doutor, qual é o clínico que eu vou procurar? É o clínico, aquele médico que resolve. Porque a medicina ela se divide basicamente em 4 grandes áreas. É a clínica médica, a clínica cirúrgica, a pediatria e a ginecologia obstetrícia. Essas 4 grandes áreas, elas englobam praticamente toda a medicina. E aí você fala assim, mas doutor, eu tenho um problema, aonde é que eu vou? Qual é o médico que eu vou procurar? E é isso que a gente vai conversar hoje. Veja, é claro que a gente precisa dividir. Eu dividi a medicina, a divisão não é minha naturalmente, né, em 4 grandes áreas. E você percebe que você tendo um filho pequeno, você fala, mas e a pediatria? Quais são os sintomas? E o idoso? Quais são os sintomas? E o adulto de uma maneira geral? Em que eu devo me firmar e quem eu devo procurar diante de um determinado problema? É isso que a gente vai falar. Vamos começar pela criança, a pediatria, embora eu não vá me deter nos problemas pediátricos. Mas veja, o que mais incomoda a mãe em relação a uma criança? Vocês podem observar que o que mais incomoda a mãe quando uma criança apresenta um determinado problema é a febre. E isso tem estatística. Então a mãe fica extremamente preocupada com a febre da criança. E ela procura o médico por causa da febre. E é natural que seja assim. Mas aí você precisa entender um pouquinho o que é a febre, né? A febre é uma manifestação orgânica de luta contra um determinado agressor. O organismo sobe a temperatura para imobilizar o agressor. Determinadas bactérias e vírus não conseguem dar continuidade ao seu processo agressivo de invasão quando a temperatura sobe. É interessante citar isso, porque na história da medicina, no passado, quando a sífilis era endêmica no século XIX, as pessoas pegavam o parasita da malária e injetavam no indivíduo para fazer febre. Porque a febre matava o treponema, que é o agente causador da sífilis. É interessante isso, do ponto de vista histórico é interessante você saber isso. Então, quando a gente tem febre, significa que o organismo detectou o invasor, produziu aumento de temperatura e fez com que aquele agressor reduzisse a sua invasão. Mas a febre deve ser sempre investigada. Então, se você tem uma criança que numa determinada situação faz febre, temperatura alta, 38, 39, 40 graus, já existe o risco do processo, inclusive convulsivo, que a criança tem o sistema nervoso central menos maduro, vamos dizer assim, do que o adulto, e ela pode vir a fazer convulsão. Mas toda mãe sabe que diante da febre, você usando um analgésico, um antipirético, no caso, você consegue reduzir a febre. E observa, a febre é sinal de que o organismo entrou em contato com um agente diferente. E, no caso, você tem que tomar os devidos cuidados, primeiro de observação. Se essa criança não vomita, que é o outro grande problema na pediatria, você acompanha.
Tem mães que ficam extremamente inquietas. Às vezes a criança fica 4, 5, 6, uma semana, 10 dias de febre. E fica todo mundo preocupado. O pediatra, que é um clínico exímio, ele diz assim, calma, mãe, calma, está tudo bem, o resto com a criança está bem. Isso é um vírus, vamos esperar. É claro que vai fazer algum exame, um hemograma, alguma coisinha simples, mas não precisa nada mais além disso. É acompanhar por quem realmente sabe o que está fazendo. Em relação ao adulto, quais são os sintomas mais frequentes? Vejam, se você for observar, de uma maneira geral, nós nos preocupamos com a dor. Nós somos feitos com um sistema de alerta perfeito, que é a dor. Ninguém gosta de sentir dor. Então vamos ver o seguinte, quando alguém é acometido de dor na cabeça, também conhecido como dor de cabeça, o que é a dor de cabeça? O que ela expressa? A dor de cabeça, de uma maneira geral, grande parte da população, ela expressa contratura muscular, tensão, muitas vezes aumento de pressão e mais pressão arterial e mais raramente aumento de pressão intracraniana. E aí é que está o perigo. Não raro a gente é consultado ou mesmo abordado em qualquer local, fala, doutor, eu estou com uma dor de cabeça aqui tipo pontada. Dor de cabeça aqui na região parietal, que a gente fala, ou mesmo temporal um pouquinho mais embaixo, é de contratura muscular. Nós temos músculos sobre a calota craniana. E esses músculos, eles entram em espasmos e dá essa alteração que você está sentindo às vezes. Isso não quer dizer absolutamente nada. Respira fundo, relaxa que a coisa passa. Agora, é diferente se você tem uma dor que é pela manhã. Veja que eu estou falando aqui, não é para os fumantes, depois nós vamos conversar sobre isso. A dor é matinal, aumenta progressivamente, ela vem aumentando, você vem ficando sonolento, não é que você esteja dormindo mal, precisa ver isso também. Vem ficando sonolento, indisposto, com náuseas e não raro vomitando. Esse é um sintoma de dor de cabeça que deve ser investigado e procurado. Você que já tem enxaqueca e outras coisas, você já está acostumado com isso. Mas nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco nós vamos continuar falando sobre dor. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mais Saúde e hoje conversando com vocês sobre sintomas mais frequentes em medicina. Nós terminamos o primeiro bloco falando sobre dor de cabeça e alertamos para o fato de que quando a dor de cabeça ela é progressiva e vai aumentando principalmente pela manhã, deve ser motivo de preocupação e você deve procurar o médico. De preferência inicialmente o clínico. Faz uma avaliação adequada e posteriormente então você vai ser, se houver necessidade, encaminhado ao neurologista clínico para esclarecer o problema disso. Mas você que tem dor de cabeça pela manhã, não quer dizer obrigatoriamente que você tenha um processo expansivo, ou seja, um tumor cerebral. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é necessário identificar, é necessário diagnosticar, não ficar tomando só um remédio, porque não é raro pessoas que são obesas, que têm um abdômen volumoso, protruso, né, e que não ventilam bem à noite, fazem retenção de CO2, que é o gás carbônico, e o gás carbônico é um elemento que dá vasodilatação arterial e venosa cerebral. E pela manhã, por dificuldade de drenagem, o cérebro está um pouco inchado e você tem dor. Então é importante você fazer essa distinção. Agora, se você não é obeso, não é fumante, não tem apneia do sono e está tendo dor de cabeça de manhã cedo, e não tinha antes, é importante que você procure o médico e esclareça isso.
Um outro ponto importante é a dor no peito. Nós recebemos pacientes frequentemente por causa de dor no peito. Dor no peito é sempre um alerta. Existem dores e dores. A dor no peito que preocupa é aquela dor que o seu cérebro não identifica, porque ele não está acostumado. Ele, quando vem a dor, ele entra em desespero. É aquela dor profunda. É a dor que causa palidez, que dá ânsia de vômito. É a chamada dor profunda, que, não raro, vem de vísceras profundas. Mas veja, a dor do beliscar, a dor do queimado, a dor do machucado, o seu cérebro identifica com facilidade e ele se adapta. Mas essa dor que você nunca sentiu, que é a dor da fratura, que é a dor do infarto, a dor do aneurisma dissecante da aorta, que é a dor do tromboembolismo pulmonar, você não tem tromboembolismo pulmonar todo dia, seu cérebro nunca viu isso, nunca percebeu isso. Então ele lança a mão de todos os mecanismos para se defender, então é uma dor muito intensa. Então a dor do infarto é uma dor profunda, você pergunta para o paciente, onde é que dói? Ele põe a mão, fechada ou aberta. É a dor que vai para o braço, é a dor que vai para o pescoço, para a mandíbula, não raro para as costas, e essa também acontece no aneurisma dissecante ou mesmo no tromboembolismo pulmonar, e é dor que ameaça a vida. Você não pode ficar titubeando, você não pode ficar esperando, não, vai passar. Essa é uma dor que você tem que imediatamente procurar o médico. É claro que junto com isso vem dores de origem pulmonar também, como é o caso do pneumotórax espontâneo, ou seja, o pulmão fura por algum motivo e o ar vai para dentro do espaço pleural e isso causa uma dor muito intensa com dificuldade respiratória e ameaça a vida porque compromete a ventilação pulmonar. Então essa é uma dor que você não pode perder tempo. É dor que vem muitas vezes súbita, vai aumentando progressivamente ou é súbita como um aneurisma dissecante. É uma dor que dificulta a respiração. É uma dor que causa palidez intensa, que dá sudorese, você sua bastante, e dá ânsia de vômito. Então essa dor, se você vê alguém com esse tipo de coisa, não perca tempo. Ponha no carro, chama a ambulância rapidinho e leva para um hospital, porque precisa de socorro imediato. Agora, aquela dor que você pergunta, onde é que dói? Dói aqui. Em que o indivíduo aponta a dor. Dói quando eu respiro fundo, eu mexo o tronco. Essa é uma dor que não preocupa. Não está relacionado ao esforço. Às vezes é porque ficou tenso, ansioso, angustiado. Isso não quer dizer que a tensão, a ansiedade não possam elevar a pressão, não possam descompensar um problema coronário. Mas é importante que o aspecto da dor, essa dor não vem com palidez, não vem com ânsia de vômito, não vem com falta de ar. É uma dor localizada, né? Antigamente existia, e existe ainda, uma dor que é chamada de pleurodínia. Pleura não é da pleura, é lado. A palavra pleura significa lado, então pleurodínia é dor do lado, que não se tem uma causa específica, mas tem que ser investigado, dependendo da faixa etária da população ou da pessoa que te procurou. Ou, no caso, você que estiver vendo alguém que possa ter esse tipo de manifestação para você agir pronta ou lentamente. É importante a questão da dor. A outra dor é dor abdominal. Com muita frequência as pessoas têm dor na boca do estômago, doutor, dói aqui, a dor começou aqui, é dor que começa subitamente? Aconteceu ou um processo oclusivo, obstrutivo na artéria, ou um processo oclusivo, obstrutivo nos canais que levam a bilis para o intestino, ou seja, do sistema biliar, é dor que houve uma pequena rotura, às vezes pequena, mas que é o suficiente para causar uma dor intensa em todo o abdômen e uma contratura muscular que limita, e esse também é dor profunda, não é dor de brincadeira. De uma maneira geral, as pessoas sofrem muito, ficam pálidas, vomitam muito porque é no tubo digestivo, e nesses casos também não pode perder tempo. Não é comum, às vezes, o indivíduo ter a dor intensa. Hora que chega no médico, acabou, fala, mas você está brincando comigo? Não, doutor, não estou brincando. O problema é que a dor foi muito forte e passou. Acontece isso. Quem já passou por esse tipo de situação sabe do que eu estou falando. Então isso significa que houve
migração de uma pedrinha pequena através do colédoco, saiu no intestino, acabou a dor. Então, não quer dizer que você não tenha problema. Isso significa que você deve investigar e deve continuar procurando, porque não raro essas situações são a expressão de um problema de doença biliar, onde há pedras que se deslocam. E isso tem um grande risco. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco e falando hoje sobre os sintomas mais frequentes em medicina. Nós falávamos no fim do segundo bloco sobre dor abdominal. E terminamos falando sobre a questão do deslocamento da pedra pela árvore biliar e que pode desaparecer a hora que você chega no médico e o médico fica até indignado com você, mas você já sabe o que eu estou falando aqui, é para você instruir outras pessoas e insistir com o médico, doutor, tem problema, isso passou, resolveu, não quer dizer que o problema esteja... A dor resolveu, mas não quer dizer que o problema esteja resolvido. Então é importante que você entenda isso, porque precisa investigar, você não pode se acomodar. Muitas vezes a sua vesícula está cheia de pedra e ela pode deslocar e encravar, inclusive causar uma doença frequente que a gente vê nos dias do dia a dia do médico, que é a pancreatite, é uma doença muito intensa, é um quadro clínico assustador e violento e ameaça a vida. Então nós precisamos investigar. Uma outra situação é a perfuração de úlcera péptica, que dá dor abdominal muito intensa. O indivíduo não espera, isso daí ele pede, pelo amor de Deus, para ir exatamente para o hospital, porque a dor é muito intensa. Na mulher, tem que se considerar a possibilidade, principalmente na vida fértil, a possibilidade de prenhez ectópica rota, ou seja, na trompa, por algum motivo, o concepto se instala ali, ou seja, o ovo se instala ali, e, consequentemente, pelo crescimento, ele rompe e sangra. A pessoa fica pálida, cai a pressão, dói muito a barriga, porque o sangue que cai no abdômen irrita e faz com que o indivíduo, seja no caso a mulher, vá imediatamente, é levada ao hospital e são dores extremamente graves. Um outro sintoma que eu gostaria aqui, a gente não pode deixar de falar, e na verdade eu quero abordar duas situações. Um é a falta de ar, conhecido por dispneia. Tem gente que tem falta de ar porque está nervoso, fica tenso, a musculatura não expande, ele tem falta de ar. Mas falta de ar é um sintoma que é necessário você estar atento a ele. O que significa falta de ar? O seu pulmão não está ventilando adequadamente, ele não está fazendo a troca gasosa. Isso pode acontecer por problemas cardíacos e pode acontecer por problemas pulmonares. O indivíduo que nunca teve problema no pulmão, começa com falta de ar, considera em princípio a possibilidade de ser de origem cardíaca. Quando o problema é do pulmão, normalmente o indivíduo que nunca teve problema pulmonar, pode ser que ele esteja sendo acometido por uma bactéria que está formando exudato, está inundando o alvéolo, que é a unidade funcional, onde se dá a troca gasosa, é onde verdadeiramente existe a vida, no sentido de troca, de perspectiva do oxigênio e troca com gás carbônico. Pode ser que esteja inundando e aí você não tem local de troca, e isso dá falta de ar. Então é preciso que haja atendimento pronto, imediato. Ou então, se o indivíduo está tendo falta de ar inexplicável, vai e volta, significa que, se for de uma meia-idade, que numa determinada situação ele esteja fazendo uma oclusão, um entupimento da coronária, o coração enfraquecendo, e enfraquecendo o coração, vai acumular líquido no pulmão e endurece o pulmão e dá falta de ar. Daqui a pouco recanaliza, melhora, volta. Principalmente os idosos acima de 65 anos, eles não têm dor quando é de origem isquêmica, ou seja, no caso, um infarto. Eles muitas vezes têm falta de ar, acordam de madrugada com falta de ar e ninguém sabe muito bem o que é. Fica todo mundo meio perdido. E às vezes chega no pronto-socorro, o médico também fica meio perdido porque não aparece. Então tem que procurar problema coronariano. Então, falta de ar pode ser de origem pulmonar,
e pode ser de origem cardíaca, pode ser de origem hematológica. Às vezes o indivíduo tem uma anemia intensa, ele começa a ter falta de ar para andar, tem que investigar isso. Não raro pode ser de origem neurológica, com comprometimento inclusive da transmissão para os músculos respiratórios, eles não expandem direito, né? E por último, considerar a possibilidade de ser psicológico, mas o psicológico é o último, não pode ser a primeira avaliação, você tem que fazer toda uma história para que na verdade você tenha a confirmação. Um outro dado importante que eu quero aqui colocar com vocês diz respeito às pessoas idosas. O idoso, não raro, ele acorda tarde e é comum ele ficar deitado às vezes. Quando é costume ficar deitado, né, a família fica tranquila, não tem motivo para preocupação. Mas se não é costume e ele começou agora a ficar deitado mais do que deve, ou num determinado dia está prostrado e não tem febre e aparentemente não tem falta de ar e diz que não quer levantar, que está se sentindo fraco, é importante que a família avalie, leve no posto, converse com o médico que o acompanha ou leve para o médico que é o assistente dele. Nesses casos, não é raro você ter um quadro infeccioso pulmonar e a primeira manifestação ser desorientação, sensação de fraqueza, prostração, ele fala coisas desconexas, desorienta, se for ficar em pé acaba caindo. E é comum também, às vezes, em tratamento de pressão alta, que o idoso, a maioria deles tem pressão alta, né, você ter queda da pressão e ele fica prostrado. Ou então, se ele fica em pé, dá tontura e escurece a vista. Esse é outro sintoma frequente na faixa etária geriátrica, ou seja, a tontura. A tontura, diante de qualquer situação, você tem que primeiro ver a pressão desse indivíduo deitado e a pressão em pé. Feito isso, pressão não variou, o problema está no labirinto. E isso significa que precisa uma avaliação adequada, porque é um sintoma extremamente incapacitante. Então vocês vejam que eu tentei aqui, hoje, conversando com você, alertar para a importância dos sintomas, né? Aonde eu vou diante dessas situações? Falamos da criança, falamos da meia-idade e falamos do idoso. Na criança, febre, náusea e vômito. Na meia-idade, a dor. Dor de cabeça, dor torácica, dor abdominal, né? Com as suas características e peculiaridades. E no idoso, a falta de ar, embora a criança possa ter falta de ar, né? No idoso, a falta de ar, a fraqueza e a sensação de tontura. Isso dá a você uma ideia dos sintomas mais frequentes e como proceder diante dessas situações, com seus familiares e até com aquelas pessoas que você possa ajudar em determinadas circunstâncias. Eu agradeço a sua atenção, muito obrigado pelo seu prestígio e convidamos você a estar conosco em novos programas futuros. Muito obrigado.